Não existe predestinação. Olha, é complicado. Eu estava lendo hoje sobre o apóstolo Paulo, né? E quando Deus manda Ananias ir lá orar por Paulo, porque quando ele viu aquela luz, que era Jesus, né? Ele caiu do cavalo e ficou cego. Jesus fala para Ananias assim, ó, vai lá e ora por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. É complicado. Jesus diz assim, todo aquele que o Pai me der, todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e eu ressuscitarei no último dia. Outra parte, lá em João, Jesus fala assim, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Complicado. Jesus fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10, 27. E para os fariseus, no mesmo João 10, Jesus fala assim, ó, vocês não são das minhas ovelhas, por isso que a minha palavra não entra em vós. E aí quando Jesus fala, pega João 10, lê inteiro ali, né? Lá em Efésios vai muito mais profundo, fala assim, os que dantes conheceu, predestinou, e os que predestinou chamou, e os que chamou justificou, e os que justificou glorificou, vindo lá, vem lá da eternidade, né? Os que antes conheceu. Pedro fala que o livro da vida, que é o livro com o nome dos salvos, foi escrito antes da fundação do mundo. Deus já conheceu todo mundo antes dele criar o mundo. Eu acredito que tanto a predestinação quanto o livre-arbítrio caminham lado a lado. Porque Deus tem os seus planos, Ele tem os seus propósitos, né? Eu já falei aqui que lá em Jeremias, existe tanto no Salmo 139 quanto Jeremias ali aponta para um livro, o livro do propósito, né? Salmo 139, Davi fala assim, eu ainda nem era nascido e todos os meus dias já estavam escritos no seu livro, cada um deles quando nenhum deles ainda havia. Então existe um livro onde Deus determina o propósito que Ele tem na sua vida, sabe? É para todo mundo? A Bíblia não diz, mas ela especifica isso para essas duas pessoas, para Jeremias e para Davi, os quais tinham propósitos, né? Então ele é chamado de o livro dos propósitos, tá? E as pessoas, ao mesmo tempo que são chamadas por Deus e predestinadas, também têm livre-arbítrio. Quando Jesus está ali falando sobre as parábolas, os apóstolos falam assim, Senhor, por que o Senhor só fala em parábolas? Jesus fala assim, para que se cumpra o que disse Isaías, para que eles vendo não vejam e ouvindo não ouçam, não se convertam e eu os cure. E aí Jesus continua explicando e ele fala assim, porque o coração desse povo é duro e eles escutam de mau grado, por isso que a palavra não entra neles e por isso que eu falo em parábolas. Agora, quando Jesus falava em parábolas, quantas pessoas iam até ele pedir explicação do que significava? Nem os apóstolos entendiam, mas a Bíblia diz que os apóstolos chamavam a Jesus de canto e pediam explicação. Você percebe? Que quem está de fora não quer saber da palavra de Deus. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, aquele que é de Deus, o próprio Jesus fala em João 10, aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Então, os que estão de fora, os que não são ovelhas dele, além de não ouvir, quando ouve, não tem interesse, não quer buscar mais conhecimento, interpretar, entender, se aprofundar, como a gente está fazendo aqui, né? Não querem. Provavelmente vocês estão vindo aqui assistir esses vídeos porque vocês querem se aprofundar na palavra, compreender muitos segredos, coisas que estão por detrás da palavra. Quem está de fora não quer, tá? Mas eu acredito muito que as duas coisas caminham juntas. Se você ler Romanos 9, você vai entender. Paulo tentou ali de alguma forma entender a mente de Deus, mas é muito alta. Quando Paulo trata um pouco sobre ali a escolha de Deus, a predestinação, ele fala ali que Deus amou a Jacó e rejeitou a Esaú, que Deus endureceu o coração de Faraó, sabe? Então a mente de Deus, ela vai tão além que Deus, ele tanto escolhe quanto dá livre-arbítrio
Ele sonda o coração para saber quem ele vai escolher. Ele sonda o coração, sonda as intenções para saber quem ele vai escolher. Quando ele escolheu a Davi como rei nos Salmos, ele fala assim: eu achei a Davi meu servo. Por que no meio de tantas pessoas capacitadas e fortes e poderosas e de linhagens, Deus escolheu a Davi para ser rei? Por causa do coração de Davi. Tá bom? Fica na paz.